Jnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurmilitan Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Guruve Gaurachandraya Rajikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Namaskritam Narachaivo Narottama Devi Saraswati Vyasam Tato Jayamudhiraye Virup Sanatana Bhatta Raghunath Sijiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srimad Bhagavat, canto 1, capítulo 3, verso 3. Yasya Vayyava Samsthanai Kalpitoloka Vistara Tadva Bhagavato Rupam Visuddham Sattva. Acredita-se que todos os sistemas planetários universais estão situados no extenso corpo do Purusha, ou seja, Mahavishnu. Mas ele nada tem a ver com os componentes materiais criados. Seu corpo é, por excelência, eterno em existência espiritual. Comentário Swami Prabhupada. A concepção de Virarupa ou Visvarupa da Suprema Verdade Absoluta é especialmente destinada ao neófito, que dificilmente pode pensar na forma transcendental da personalidade de Deus. Para ele, forma significa algo deste mundo material, e por isso uma concepção oposta do absoluto é necessária no início para concentrar a mente na expansão de poder do Senhor. Como se afirma acima, o Senhor estende sua potência sob a forma do Mahatattva, o qual inclui todos os elementos materiais. A expansão de poder do Senhor e o próprio Senhor pessoalmente são unos num sentido, mas ao mesmo tempo o Mahatattva é diferente do Senhor. Portanto, a potência do Senhor e o Senhor são simultaneamente iguais e diferentes. A concepção de Virarupa, especialmente para o impersonalista, não é desse modo diferente da forma eterna do Senhor. A concepção da Virata Rupa, especialmente para o impersonalista, não é desse modo diferente da forma eterna do Senhor. Essa forma eterna do Senhor existe anteriormente à criação do Mahatattva. E aqui se enfatiza que a forma eterna do Senhor é por excelência espiritual ou transcendental aos modos da natureza material. A mesmíssima forma transcendental do Senhor manifesta-se através de sua potência interna, e a formação de suas multifárias manifestações de encarnações é sempre da mesma qualidade transcendental, sem nenhum contato com o Mahatattva. Isso é uma concepção do absoluto que é necessária no começo,
para muitos na vida espiritual, porque o mundo material, na verdade, é energia de Deus. Ou seja, Maya Shakti é uma das potências de Deus, por isso não é diferente dele. Então, Virata Rupa, forma universal, tudo está dentro de Deus, nada está fora dele. Então, o praticante começa a perceber Deus, muitas vezes, dessa maneira, no mundo material, sabendo que nada é diferente dele, tudo é criado por ele, está dentro dele, nada está fora dele, nada existe sem ele. Essa é a primeira percepção de Deus. Isso não significa que a forma dele é material, porque ao mesmo tempo ele tem a forma espiritual, igual falou aqui. Seu corpo é por excelência eterno em existência espiritual. Além do mundo material, ele tem a forma eterna e transcendental. Mas nada está fora de Deus. A energia material também vem dele. A forma universal é isso, que tudo está dentro dele, nada é fora dele. Dúvida aí? Ainda não. Verso 4. Pasyantyadurupadabratakshusa sahasrapadorbhujananadbhutam sahasramurdasravanakhinashikam sahasramauliam parakundalolasat. Com seus olhos perfeitos, os devotos veem a forma transcendental do Purusha, que tem milhares de pernas, coxas, braços e rostos, todos extraordinários. Neste corpo há milhares de cabeças, ouvidos, olhos e narizes. Elas são decoradas com milhares de elmos e radiantes brincos, e são adornadas com guirlanda. Significado. Com nossos atuais sentidos materializados, não podemos perceber nada do Senhor transcendental. Nossos sentidos atuais têm de ser retificados pelo processo de serviço devocional. E então o Senhor em pessoa revela-se. No Gita está confirmado que o Senhor transcendental só pode ser percebido através do serviço devocional puro. Desta forma, confirma-se nos Vedas que somente o serviço devocional pode aproximar alguém do Senhor e que somente o serviço devocional pode revelá-lo. No Brahma Samhita também está dito que o Senhor é sempre visível aos devotos cujos olhos foram ungidos com o unguento do serviço devocional. Assim, temos que nos informar sobre a forma transcendental do Senhor com pessoas que realmente o veem com olhos perfeitos, ungidos com serviço devocional. No mundo material, nem sempre podemos ver as coisas com nossos próprios olhos. Às vezes, vemos através da experiência daqueles que realmente viram ou fizeram essas coisas. Se este é o processo para se aproximar, para experimentar um objeto mundano, ele é mais perfeitamente aplicável a temas transcendentais. Apenas com paciência e perseverança é que podemos compreender o tema transcendental referente à verdade absoluta e suas diferentes formas. Ele é amorfo para os neófitos, mas se apresenta sob forma transcendental para o servo experiente.
E apenas com paciência e perseverança. Por quê? Porque demora algum tempo até o olho se espiritualizar, a visão espiritualizar para poder enxergar a forma transcendental. E o olho material não pode enxergar a Deus, só a visão transcendental. Então, por isso falou aqui, é só com paciência e perseverança na prática diária e séria todos os dias que alguém pode um dia pensar em realmente ver essa forma. E com o olho material é impossível. Então, por isso que a gente segue aqueles que viram. Até no mundo material tem coisa que a gente nunca viu. Ninguém nunca viu a mente, mas sabe que existe a mente. Ninguém sabe realmente, ninguém viu a hora de conceber a gente, quem que é o pai, mas a mãe fala, o pai é esse, a gente acredita, a autoridade dela que é o pai. Às vezes é considerado mãe, por isso ele indica o caminho, os sábios viram a realidade. Então, a gente, devoto, segue a visão transcendental daqueles que viram, principalmente coisas transcendentais que o olho material não pode ver. Dúvida aí? Verso 5. Essa forma, segundo a segunda manifestação do Purusha, é fonte e semente indestrutível de multifárias ou variadas encarnações e manifestações dentro do universo. Das partículas e porções dessa forma, diferentes entidades vivas, como semideuses, homens e outras entidades vivas, são criadas. Significado. O Purusha, após criar inumeráveis universos no Mahatattva, entrou em cada um deles como segundo Purusha. Garbhodakashai Vishnu. Purusha, após criar inumeráveis universos no Mahatattva, entrou em cada um deles como segundo Purusha, Garbhodakashai Vishnu. Quando viu que dentro do universo havia apenas escuridão e espaço, sem um lugar de repouso, ele encheu metade do universo com água de sua própria perspiração e deitou-se na mesma água. Essa água chama-se Garbhodaka, é isso? Garbhodaka. Então, deu-se... Então, de seu de seu umbigo, umbigo brotou o caule da flor de lótus, e nas pétalas da flor deu-se o nascimento de Brahma, ou engenheiro mestre do plano universal. Brahma tornou-se o engenheiro do universo, e o próprio Senhor encarregou-se da manutenção do universo, como Vishnu. Brahma foi gerado no Guna da Prakriti, ou um modo Brahma ou foi modo de gerado paixão. do Rajoguna, modo da paixão, da natureza material. E Vishnu, Fez-se o Senhor do modo da bondade Vishnu, sendo transcendental a todos os modos. oh, Está sempre peraí, não, e Vishnu fez-se o Senhor do modo da bondade. Bom, Vishnu, sendo transcendental a todos os modos, está sempre separado da feição materialista. Bom, então, Isso já foi explicado. De Brahma surge Iruda, Shiva,
que se encarrega do modo da ignorância ou escuridão. Ele destrói toda a criação pela vontade do Senhor. Portanto, todos os três, a saber, Brahma, Vishnu e Shiva, são encarnações de Garbhodakasha e Vishnu. De Brahma, outros semideuses como Daksha, Marici, Manu, Daksha, Mariti, Manu e muitos outros encarnam-se para gerar entidades vivas dentro do universo. Esse Garbhodakasha e Vishnu é glorificado nos Vedas, nos hinos de Garbhosh Stuti, que começam com a descrição do Senhor como tendo milhares de cabeças, etc. O Garbhodakasha e Vishnu é o Senhor do universo, e embora pareça estar deitado dentro do universo, ele é sempre transcendental. Isso também já foi explicado. O Vishnu, que é a porção plenária de Garbhodakasha e Vishnu, é a superalma da vida universal, e é conhecido como o mantenedor do universo, ou Kshirodakasha e Vishnu. Compreende-se assim os três aspectos do Purusha original. E todas as encarnações dentro do universo são emanações desse Kshirodakasha e Vishnu. Em diferentes milênios, há diferentes encarnações, e elas são inumeráveis, embora algumas sejam muito proeminentes, tais como... esqueci como que é a pronúncia aqui. Matsya, Kurma, Varaha, Rama, Nishinra, Vamana e muitas outras. Essas encarnações chamam-se encarnações lila. A seguir, há encarnações qualitativas, tais como Brahma, Vishnu e Shiva ou Rudra, que se encarregam dos diferentes modos da natureza material. O Senhor Vishnu não é diferente da personalidade de Deus. O Senhor Shiva está na posição marginal entre a personalidade de Deus e as entidades vivas ou jivas. Brahma é sempre um, Jiva Tattva. O ser vivo mais piedoso ou o maior devoto do Senhor é investido com a potência do Senhor para a criação, e ele é chamado Brahma. Seu poder é como o poder do sol refletido em joias e pedras preciosas. Quando não há semelhante ser vivo para assumir o posto de Brahma, o próprio Senhor torna-se Brahma e se encarrega do posto. O Senhor Shiva não é um ser vivo comum. Ele é a porção plenária do Senhor. Mas porque o Senhor Shiva está em contato direto com a natureza material, ele não está exatamente na mesma posição transcendental que o Senhor Vishnu. A diferença é a mesma que entre o leite e a coalhada. A coalhada é nada mais que leite, e todavia não pode ser usada no lugar do leite. As próximas encarnações são os Manus. Dentro de cada dia da duração da vida de Brahma, o qual é calculado pelo nosso ano solar como 4.300.000, 4 milhões, 4 milhões, 300 mil vezes 1000 anos. Há 14 Manus. Portanto, há 420 Manus em um mês de Brahma e 5.040 Manus em um ano de Brahma. Brahma vive 100 anos, e portanto há 5.040 vezes 100 ou 504.000 Manus na duração da vida de Brahma. Existem inumeráveis universos, com um Brahma em cada um deles, e todos são criados e aniquilados durante o período de respiração do Purusha. Portanto, podemos apenas imaginar quantos milhões de Manus há durante uma respiração do Purusha. Os Manus preeminentes dentro deste universo são os seguintes: Yagya, como Swayambhu Manu, Vibhu, como Sarotisha Manu, Satyasena como Tama Manu, Hari como Tamasa Manu, Vaikunta como Raivata Manu, Adita como Chakshusha Manu,
Vamana, como Vaivashvata Manu, a era atual está sob Vaivashvata Manu. Presente era o Manu chama Vaivashvata Manu, que é filho do Sol, Vivashvan. Por isso chama Vaivashvata, filho de Vivashvan, Surya, Sol. Pois Sarvabhauma como Savar Manu, Rishabha como Daksha Savar Manu, Vivakshena como Brahma Savar Manu, Dharma Setu como Dharma Savar Manu, Sudama como Rudra Savar Manu, Yogeshwara como Deva Savar Manu, e Bridadbhanu como Indra Savar Manu. Esses são os nomes de um conjunto de 14 Manus, cobrindo os 4 bilhões, 300 milhões de anos solares, como se descreve acima, que é um dia de Brahma. Há ainda os Yuga Avataras, ou As encarnações dos milênios. As yugas são conhecidas como Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga. As encarnações de cada yuga são de cores diferentes. As cores são branca, vermelha, preta e amarela. Na amarelo Dwapara Yuga, dourado. o Senhor Dwapara, Krishna apareceu na cor negra, e na Kali Yuga apareceu o Senhor Chaitanya na cor amarela. De modo que todas as encarnações do Senhor são mencionadas nas Escrituras reveladas. Não há oportunidade para um impostor tornar-se uma encarnação, pois uma encarnação tem que estar mencionada nos Shastras. Uma encarnação não declara ser encarnação do Senhor, mas grandes sábios aceitam na unanimidade, não, isso. Aceitam-na unanimemente pelos sintomas mencionados nas escrituras reveladas. os aspectos da encarnação e o tipo particular de missão que ela tem que executar são mencionados nas escrituras reveladas. A parte das encarnações diretas, há inumeráveis encarnações dotadas de poder. Elas também são mencionadas nas escrituras reveladas. Tais encarnações são tanto direta quanto indiretamente dotadas de poder. Quando são diretamente dotadas de poder, elas chamam-se encarnações, mas quando são indiretamente dotadas de poder, chama-se vibhutis. Encarnações diretamente dotadas de poder são os Kumaras, Narada, Prihu. Isso, Prito, Shesh, Ananta, etc. Quanto às vibhutis, elas são explicitamente descritas no Gita, no capítulo Vibhuti Yoga. E para todos esses diferentes tipos de encarnações, o manancial é o Garbhodakashai Vishnu. Dúvida aí? Eu nem consigo ter dúvida aqui de tão... É bem detalhado, né, e ao mesmo tempo complexo. É, só nesse comentário aqui, Swami Prabhupada já dá um resumo sobre essa parte da criação, os guna avataras para cada modo material, a, de, que- a ação de cada um, posição de Shiva, que não é nem entidade viva comum, e nem igual totalmente todos os sentidos a Vishnu, apesar de ser porção plenária de Krishna.
E Brahma como sendo uma entidade viva dotada de poder para criar. Também o tempo, o dia de Brahma dos Manus, só num comentário ele já fala isso tudo. Verso 6. Vai falar detalhado como que expõe a criação. Saiva Pratamandeva Kaumaram Sargasrita Chachara Duscharam Brahma Brahmacharyam Akhanditam. Primeiramente, no começo da criação, havia os 4 filhos solteiros de Brahma, os Kumaras, que, estando sob voto de celibato, submeteram-se a rigorosas austeridades para compreender a verdade absoluta. Comentário. Júlia, não vai ler? Não, eu não consigo ler. Tô sem o link aqui, eu tô em movimento também. Tô fazendo barulho também. A criação do mundo material é efetuada, mantida e então novamente aniquilada a certos intervalos. Assim, as criações têm diferentes nomes em termos dos tipos particulares de Brahma, o pai dos seres vivos na criação. Os Kumaras, como acima mencionado, apareceram na criação Kaumara do mundo material. E para nos ensinar o processo de compreensão de Brahma, eles submeteram-se a rigoroso tipo de ação disciplinar, como celibatários. Esses Kumara são encarnações dotadas de poder, e antes de executar os severos tipos de ações disciplinares, todos eles tornaram-se brahmanas qualificados. Este exemplo sugere que devemos primeiramente adquirir as qualificações de brahmana, não simplesmente por nascimento, mas também por qualidade, e então podemos nos submeter ao processo de compreensão do Brahman. No começo da criação, os 4 filhos, os 4 Kumaras, submeteram-se a rigorosas austeridades. No começo da criação, Brahma surgiu da flor de lótus, que surgiu do umbigo de Gambodakasai Vishnu, igual falou anteriormente, e de Brahma, da mente de Brahma, veio os 4 Kumaras. As 4 crianças Brahmanas, os 4 Kumaras. Eles submeteram a rigorosas austeridades para compreender Deus. Eles submeteram as rigorosas austeridades, voto de celibato, para compreender Deus. Onde, de Mahavishnu criou os universos, saiu dos poros, todos os universos. Dentro de cada universo vem o segundo Purusha, o segundo Vishnu, Garbhodakasai Vishnu, que enche até metade do universo com a respiração do corpo dele. Do umbigo, do lago que forma no umbigo, vem uma flor de lótus, que se estende até no final para cima do universo material, e de lá nasce Brahma, surge Brahma, desse lótus. Brahma, da mente de Brahma, vem os 4 Kumaras. Os 4 Kumaras fazem austeridades para compreender a verdade absoluta. É aqui falar disso. Dúvida aí? Fala, Júlio. Bom, se fizer muito barulho, vocês me avisam. O
Brahma, então, seria ele é uma alma que empoderada, né? Não seria um semideus. Os dois, pode E ser falado os dois. Pode ser falado que ele é semideus e também uma alma que recebeu o poder para criar, de Vishnu. Ele é uma alma comum. Semideus é diva. Diva quer dizer que não é encarnação de Deus. Ele é uma diva. Então, Brahma é como ele não é manifestação de Vishnu, ele é considerado diva. Mas não é diva considerado semideus. Semideus também são diva, diva tato. Mas ele é considerado semideus e foi dotado de poder para criar. Ele não é uma Ele não é uma encarnação de Vishnu, nem direta e indiretamente ele é tido como Guna Avatar, igual falou aqui, manifestação que rege no modo material da bondade. Ele é tido como um avatar, Guna Avatar, mas ele não é Vishnu Tato, ele não é igual Nishinra, Urma, ele não é manifestação de Vishnu. E, e nem Shiva. Ele não é nem igual Shiva. Shiva está entre a entidade viva e Vishnu. Vishnu é o próprio Senhor. E Brahma não. Brahma é diva. Diva Tattva. Mas pode ser considerado semideus também. Ele não é uma diva comum, né? Ele é o arquiteto do mundo material. Dele veio a criação. Na verdade, ele não cria. Ele agrupa os elementos que foi criado por Vishnu e com a inspiração de Krishna através do Gayatri Mantra que passou para ele, e pela meditação no Gayatri, ele começa a juntar os elementos e criar, igual os Kumaras veio da mente dele. E depois ele começa a criar todos os corpos, do sol, da lua, árvores. Ele junta os elementos e faz a forma, tipo um engenheiro que pega o elemento pronto e forma um carro, por exemplo. Brahma faz isso com o universo. Então ele não é o criador do universo, ele é, por isso que fala que ele é um engenheiro, porque ele junta os elementos e cria as formas no mundo material. Isso que ele faz. Mas ele pode ser considerado semideus, mas ele não é Vishnu, nem Vishnu Tato, nem manifestação de Vishnu. É o primeiro ser criado. E não tem pai nem mãe, ele nasceu da flor de lótus. E é também o nosso primeiro guru, porque na nossa sessão discipular vem Krishna, que iniciou através do Gayatri Mantra, Brahma. E o de Brahma passou para Narada, Narada Vyasa. Então, essa é a nossa sessão discipular, é o nosso Adi Guru também. Então, é também considerado grande sábio, Brahma. O Brahma tem se chamar de várias coisas, mas ainda assim ele é Diva Tata. Significa ele é uma entidade viva. Só que não é comum, né? Mas é na categoria de entidade viva. Ou então semideus. Ah. Prabhu, ele, nessa posição de semideus, ele não é transcendental ainda ou ele Não, depende ainda desse processo? depende do processo. Ele não é transcendental. Porque ele está conectado com o modo da paixão. Criar é modo da paixão. Então a gente não sabe, o Devo fala, a gente não sabe qual Brahma. Existe vários Brahmas e vários ciclos. A gente não sabe qual é o Brahma, que é o nosso
Adiguru. Ele não sabe qual que é o Brahma desse ciclo, por exemplo. Geralmente, Brahma, ele tem que morrer um dia. Depois ele volta para Vishnu. Na criação ele entra no corpo de Vishnu e depois volta ao mundo. Não necessariamente ele vai ser liberado. Porque é uma jiva que vai estar ali. Brahma, na verdade, é um posto. Igual Shiva também é um posto, Brahma é um posto. Uma entidade viva que faz atos piedosos, bastante atos piedosos, na Terra ou então em outros planetas, ele alcança a posição de Brahma. E ali ele faz esse dever de Brahma por 100 vidas. Ou seja, 100 vidas ele tem que morrer durante 100 vezes. E aí ele pode ir para o posto de Shiva. Shiva é mais elevado que Brahma. Então, por aí a gente vê os níveis, né? A gente está aqui no mundo material, na verdade, muito inferior a Brahma. Brahma é um grande sábio. O planeta de Brahma é o mais elevado dentro do mundo material. Dos 4 planetas de grandes sábios, Brahma é o mais elevado dos grandes sábios. Os Kumaras moram embaixo. Brahma mora acima, é o mais elevado. Ainda assim, alguém no posto de Brahma tem que fazer o dever da criação 100 vidas para ir para o posto de Shiva. Então, por aí a gente vê a jornada no mundo material como que é, né? Por isso que a gente deve levar com seriedade e fazer o máximo nessa vida para tentar alguma coisa e começar esse processo o mais rápido possível, porque é uma longa jornada. Quanto mais atrasa, mais problema vai vir. E, além disso, não tem garantia que vai nascer ser humano na próxima. Pode vir vários tipos de animais, vegetais, tudo. Mas por aí a gente pode ver que é uma longa jornada. Nem Brahma, que é o sábio mais elevado do mundo material, ele é certamente liberado, não. E vai ter que morrer também. Desde que eu falo, os Vedas, desde a menor formiga até Brahma, que é o arquiteto do mundo material, todos vão ter que morrer um dia. Porque Brahma está dentro do mundo material, hein, esse Brahma. Ele não é transcendental. Ele tem que morrer. Por isso que nosso objetivo é sair do mundo material todo. Mas passando estágios, né? Através de Bhakti, se tornar liberado, continuar praticando Bhakti, se tornar devoto, chegar até o nível máximo de devoto, para aí sim. Então é uma longa jornada. O negócio é começar nessa. Fazer o máximo que pode nessa, para continuar nas próximas. Mas eu acho que foi isso, né? Você falou que Brahma era ali. Foi exatamente essa pergunta que eu fiz para você. Perfeito, obrigada. É, é. Sete. Agora vai começar a falar sobre algumas manifestações avataras de Vishnu. Dvityantu bhavayasya rasatalagatam mahim udarishyam upadata yagesha saukharam vapu. O supremo desfrutador de todos os sacrifícios manifestou-se como um javali, Varaha, a segunda manifestação. E para o bem-estar da terra, a ergueu das regiões infernais do universo.
Este verso indica que para todas e cada uma das encarnações da personalidade de Deus, a função particular executada também é mencionada. Não pode haver encarnação alguma sem uma função particular, e tais funções são sempre extraordinárias. Elas Ou são seja, extraordinária significa que nenhuma pessoa comum pode fazer. Ou seja, extra comum, além do comum. Elas Elas são impraticáveis para qualquer ser vivo. A encarnação do javali tiraria a Terra da região plutônica de matéria imunda. Tirar algo de um lugar imundo é feito por um javali, e a toda poderosa personalidade de Deus demonstrou essa maravilha aos Asuras, que tinham escondido a terra em lugar tão imundo. Não há nada impossível para a personalidade de Deus, e apesar de ele ter desempenhado o papel de um javali, ele é adorado pelos devotos, permanecendo sempre em transcendência. Por que que Vishnu veio na forma de um javali nessa manifestação? Dois motivos. Primeiro, javali tem aquele o chifre aqui e ajudou a levantar a terra, porque esse demônio afundou a terra num lugar imundo, em Irasatala, lá no fundo, planetas infernais, ele afundou o planeta Terra. Então o javali levantou com isso que ele tem aqui. O javali também consegue pegar coisas de lugares imundos e tirar essa coisa dali. Você vê que hoje em dia no Brasil está tendo surto de javali. O javali não é um animal que tem na fauna brasileira, mas que foi trazido para cá e agora ele se reproduz muito rápido, está dando problema. Eles chegam nas beiras do rio e cavam coisas lá, destruindo os rios, por exemplo. Eles conseguem, com esse negócio aqui, tirar qualquer coisa da beira do rio. E também porque é muito feroz. Você vê, o único animal que a onça, que é o animal mais temido no Brasil, não consegue matar é o javali. É o único animal que a onça não encara no Brasil é o javali. Então, porque ele é muito feroz, ele veio para matar esse demônio, Hiranyaksha, que era irmão de Hiranyakashipu, numa luta também. Então, por esses dois motivos, Vishnu manifestou como javali para esse propósito específico de tirar a Terra desse lugar imundo, planetas Rasatala, que são os planetas plutônicos, que fica também lá embaixo. Então, essa foi a encarnação Varaha, manifestou-se como Varaha, a segunda manifestação para o bem-estar da Terra, erguendo ela os planetas infernais. Esse é um dos avatares. Esse é Vishnu Tattva, Varaha Deva. Apesar de ter desempenhado o papel de um javali, ele não é outro senão a própria personalidade de Deus, Bhagavan Sri Vishnu. Alguém pode questionar como que Deus vem em animal. Se Deus não pudesse vir na forma que ele queria, ele não ia poder ser chamado de onipotente. Onipotente significa que ele faz o que ele quiser. Se Deus quiser vir em qualquer forma, ele vem. Por que que não? Se ele é onipotente, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode aparecer da forma que ele quiser, do jeito que ele quiser, a hora que ele quiser. Senão ele não ia ser onipotente. Deus pode fazer o que ele quiser. Se ele criou milhares de universos inimagináveis, a gente não pode nem calcular, por que ele não pode aparecer em forma de um animal ou de outro? Então, apesar de aparecer em forma de javali, ele é visto, continua sendo visto. Essa forma é vista. Então, esse Varaha Deva é Vishnu Avatar, manifestação de Vishnu. É adorado pelos devotos, permanecendo sempre em transcendência.
Não há nada impossível para a personalidade de Deus. Ninguém pode falar que ele não pode fazer alguma coisa, não. Deus pode fazer tudo que ele quiser. Tem poder para isso. Não há nada impossível para ele. Nessa forma de javali, ele fez esse passatempo. Bem-estar da terra. Dúvida aí? Não. Verso 8. Aqui está falando de encarnações. Os Kumaras também são uns tipos de encarnação dotados de poder, chamados Shakti Avesha Avatar. São a primeira, a segunda Varaha. Agora vai falar a terceira. Trityam Rishi Sargam Bhai Devashitam Upetya Saha Tantram Sattvatam Achasta Naiskarmyam Karmanam Yataha. No milênio dos rishis, sábios, a personalidade de Deus assumiu a terceira manifestação, dotada de poder sob a forma de Devarshi Narada, que é um grande sábio entre os semideuses. Ele coligiu exposições dos Vedas que tratam do serviço devocional Bhakti, que inspiram a ação não fruitiva, ou seja, Niskama Karma, de comentário. O grande Rishi Narada, que é uma encarnação dotada de poder da personalidade de Deus, propaga o serviço devocional por todo o universo. Todos os grandes devotos do Senhor, em todo o universo e em diferentes planetas e espécies de vidas, são seus discípulos. Srila Vyasadeva, o compilador do Srimad Bhagavata, também é um de seus discípulos. Narada é o autor do Narada Pancarata. Pancha, sempre o C assim é som de Cha. Sempre. Chaitanya, Pancharatra. Esse Narada Pancharatra treina os karmis, trabalhadores fruitivos, a alcançarem a liberação do cativeiro do trabalho fruitivo. As almas condicionadas são a maior parte das vezes atraídas pelo trabalho fruitivo porque querem desfrutar da vida com o suor de seu próprio rosto. Todo o universo está repleto de trabalhadores fruitivos em todas as espécies de vida. Os trabalhadores fruitivos incluem todos os tipos de planos de desenvolvimento econômico. Mas a lei da natureza provê que toda ação tem a sua consequente reação. E o executor do trabalho é atado por tais reações, boas ou más. A reação do bom trabalho é relativa à prosperidade material, ao passo que a reação do mau trabalho é relativa à aflição material. Mas as condições... Não relativa à aflição, é relativa à aflição material. Ou seja, é de alguma forma aflição material. Relativa significa alguma, não completa. A ação do bom trabalho é alguma prosperidade material, ao passo que a reação do mau trabalho é alguma aflição material. Mas as condições materiais, seja na assim chamada felicidade, seja na assim chamada aflição, em última análise, destinam-se somente à aflição. Os materialistas tolos não têm informação de como obter felicidade eterna no estado incondicional. Shri Narada informa
a esses tolos trabalhadores fruitivos como compreender a realidade da felicidade. Ele dá orientação aos homens doentes do mundo sobre como as presentes ocupações podem levar-nos ao caminho da emancipação espiritual. O clínico orienta o paciente a tomar leite transformado em coalhada para seus sofrimentos de indigestão, causada pela ingestão de outra preparação láctea. Assim, a causa da doença e o remédio para a doença podem ser os mesmos, mas ela tem que ser tratada por um clínico hábil como Narada. O Gita também recomenda a mesma solução de servir ao Senhor através dos frutos de nosso trabalho. E isso leva-nos ao caminho de Naiskármia ou liberação. Igual a gente estava lendo no Gita, segunda-feira. Narada, a terceira manifestação dotada de poder, Shakti-Avesh, veio propagar Bhakti, também ações sem o desejo frutivo. E qualquer ação que a gente faz, o trabalho ou ação no mundo material, não seja desapegado ou entregando resultado para Deus, vai gerar uma reação. Isso prende a gente nesse mundo, boa ou ruim. É isso que prende. A gente está aqui hoje por quê? Porque a gente fez ações visando fruto. Então, quando acontece coisa boa, o fruto é bom. Que a atividade passada foi boa. Quando acontece ruim, atividade passada foi ruim, pega o fruto ruim. Por isso que a gente pegando bom e ruim. Mas, na verdade, esse bom e ruim, todos são ruins, porque é esse que prende a gente aqui. Então, como que acaba o bom e ruim? Fazendo a ação, entregando o fruto para Deus, sem desejar o fruto, de forma desapegada. Elimina a reação e a gente não passa a vir ao mundo material. Quanto mais essa consciência vier, mais perto da liberação a gente está. Então, é uma questão de consciência na hora de fazer a ação. É só praticando o Bhakti no dia a dia que essa consciência vai vindo gradualmente. Não vai vir assim, de uma vez, mas gradualmente vai vindo. Essa consciência de fazer a ação, entregando fruto para Deus, vai vindo nas atividades diárias, através da prática de Bhakti. Que é caracterizada por quê? Quem sabe aí? Essa prática de Bhakti. Não souber, hein? Pode desistir. Pular do prédio. Caracterizada por. Ninguém sabe. Ai, Prabhu, eu não sei, eu vou ter que pular do prédio. Fala aqui toda vez. Prática de Bhakti é caracterizada principalmente pelo quê? Pela prática de quê? Fazer o quê? Ah, do cantar do Mahamantra? Primeiro, antes disso, é o quê? Amor a Deus? Não. Lalita também não? Serviço devocional? Não. Tá difícil, hein? Serviço devocional é Bhakti. Tô falando lá. Bhakti é caracterizada por o quê? Qual que é a atividade? É, Ouvir? ouvir primeiro. Falando que 10 vezes, segunda, 10 vezes quinta. Primeira coisa, Shravana, ouvir, escutar. Depois, recitar. Bhakti é caracterizado por isso. Escutar, recitar na associação dos devotos, essa é a principal prática de Bhakti. Então é isso. Alguém aí a cantar?
Nada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gurudev, Jai Gurudev. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Haribo, Haribo, Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo, Haribo. Nitai Gaura Haribo, Nitai Gaura Haribo. Haribo.
Bol. Nitai Gora Haribol, 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 Nitai Gora Haribol. Jai Shri Guru Gauranga Ganavika Giridhari Shraddha Vinod Vihari Shraddha Nayanana Shraddha Govinda Ki Jai Jai, Gurupad Padma Vishnu Pashna Shri Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai Om Jai, Vishnu Pashna Shri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Shri Jai, Rupa Guruvahaka Ki Jai Sad Goswami Prabhu Ki Jai Jai, पंचतत्त्वात्मक श्री गौर हरि की जय Jai, शिनवद्वीप धाम की जय Jai, श्री वृंदावन धाम की जय भगवान Jai, विष्णु देव जय भक्त प्रभात प्रहलाद महाराज जय नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की Jai, श्रीमद् भागवत महापुराण जय श्री वेद व्यास मुनि जय सुखदेव गोस्वामी पाद की जय श्री Jai, पतित पावन श्री नित्यानंद प्रभु की जय Jai, तुलसीदास की श्री Jai, हरि नाम संकीर्तन की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हालेलुया हालेलुया Haribol, boa noite. Haribo.